Livro As 5 Linguagens do Amor dos Adolescentes, capítulo 3, parte 2. A maioria dos jovens está buscando a própria identidade. Eles se comparam aos amigos física, intelectual e socialmente. Muitos chegam à conclusão de que estão muito aquém do que gostariam. Sentem-se inseguros, têm baixa autoestima e culpam a si mesmos. Se existe um estágio da vida quando os humanos precisam mais de palavras de afirmação, com certeza é durante a adolescência. Mesmo assim, é exatamente nesse estágio que os pais optam por usar palavras negativas na tentativa de fazer que o adolescente haja de modo que consideram ideal. Devo enfatizar a necessidade que os pais têm de dizer aos adolescentes palavras de afirmação, mesmo que essa não seja a primeira linguagem de amor do adolescente. Ele gostará de ouvir frases positivas vindas de você. O antigo provérbio hebreu está certíssimo. Abre aspas. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Como dizer palavras de afirmação ao adolescente? Como devemos dizer palavras de afirmação aos adolescentes? Deixe-me sugerir algumas maneiras de massagear o ego deles. Elogios. Em primeiro lugar, lembre-se de que os elogios existem para ser usados. Eles representam o reconhecimento daquilo que o adolescente tem feito. Procure reconhecer quando eles fazem algo de bom e os recompense com elogios. 2 aspectos são importantes quando elogiamos. O primeiro e mais importante é a sinceridade. Não adianta bajular. Os adolescentes contemporâneos buscam encontrar autenticidade nos adultos. Eles estão cansados de ver os políticos mudando o discurso a todo momento. Os adolescentes estão em busca de adultos íntegros. Você pode ter conseguido o que queria com bajulações quando eles tinham 3 anos, mas não conseguirá o mesmo quando tem 13. Dizer a uma adolescente, você fez um bom trabalho quando limpou o quarto, quando na verdade ela não o fez, é ofender a inteligência da sua filha. Ela é mais esperta do que você pensa. Não brinque dessa maneira. Isso me leva ao segundo fator importante ao elogiar os adolescentes. Elogios específicos. Usar frases que não refletem uma verdade específica como você limpou muito bem seu quarto, raramente funciona. É mais comum encontrar a verdade no que é mais específico. Você fez um bom trabalho ao tirar a mancha de café do carpete. Obrigado por colocar a roupa suja no cesto. Foi de grande ajuda quando tive que pô-las na máquina de lavar hoje pela manhã. Obrigado por varrer as folhas secas do jardim no sábado, ficou muito bom. Esses são exemplos de elogios específicos que soam verdadeiros para os adolescentes. Acostume-se a falar de coisas específicas. Barry, o filho de Bob, joga no time de beisebol da escola. Recentemente, ele teve um dia bastante ruim. Tudo que ele fazia no jogo parecia dar errado, mas em uma jogada específica, ele se saiu muito bem. Barry estava na 3ª base, quando o batedor acertou uma bola que foi nessa direção. Ele a pegou no ar e fez um arremesso perfeito para o companheiro que estava na 2ª. Que, por sua vez, lançou-a para o que estava na 1ª, marcando assim um ponto. Durante todo o jogo, essa foi a única jogada que Barry esteve bem. O time dele acabou perdendo. Ele voltou para casa no ônibus com o restante da equipe. O pai e o irmão mais novo vieram de carro. Quando Barry chegou em casa, várias horas depois, o irmãozinho correu para a porta e disse: papai acha que você é o melhor jogador que ele já viu. Do que você está falando? Sua jogada, o irmão respondeu. O pai de Barry escutou a conversa, desligou a TV e foi até a sala e disse: é isso mesmo. Vou me lembrar daquela jogada pelo resto da minha vida. Eu sei que vocês perderam. Sei que foi uma noite difícil, mas eu estou lhe dizendo que aquela jogada foi a jogada mais espetacular que eu já vi. Era uma bola difícil, mas você jogou como um profissional e foi emocionante. Nunca irei me esquecer. Barry foi até a cozinha beber um pouco de água. O pai voltou para a sala, mas na cozinha o garoto bebia algo mais do que água. O tanque de amor dele se encheu enquanto pensava nas palavras do pai. O pai de Barry tinha dominado a arte de elogiar os adolescentes por coisas específicas. É difícil, principalmente para os pais que têm a tendência de ser negativos consigo mesmos, mas qualquer um pode aprender a reconhecer atitudes específicas que merecem elogios e usá-las como
ocasiões para falar palavras de afirmação. Entretanto, há um terceiro aspecto do elogio. Quando não puder elogiar os resultados, elogie as tentativas. Por exemplo, seu filho de 13 anos acabou de cortar a grama. Não está tão bom quanto se o tivesse feito, mas você sabe que já tem um pouco mais de experiência do que ele. A maior parte do gramado foi aparada e ele gastou 2 horas fazendo aquilo. Não fale sobre os locais em que a grama ainda está alta. Você pode falar sobre isso na próxima semana, antes que ele comece a cortar de novo. Esse é o momento de dizer: Natan, você está melhorando no modo como corta a grama. Agradeço pelo seu esforço. Saiba que você me ajuda muito, estou realmente agradecido. Natan começará a pensar que cortar grama é algo que vale a pena. O tanque de amor dele ficará cheio. Enquanto isso, ele se sentirá importante para o pai e verá que o trabalho foi valorizado. Alguém pode perguntar: mas ele não será sempre cortador de grama medíocre se não mostrarmos a grama que ficou por cortar? Minha resposta é uma questão de fazer as coisas na hora certa. Depois de 2 horas aparando a grama, ninguém será encorajado se ouvir que o trabalho não foi bem feito. Se isso acontecer, é bem provável que o adolescente comece a odiar a ideia de cortar a grama outra vez. Porém, quando os esforços são recompensados com elogios, ele se sente apreciado e motivado a fazer aquilo novamente. Estará sempre aberto a receber instruções sobre como melhorar ao fazer outra vez o trabalho na semana seguinte. Aos pais que estão lendo esse livro, quero lembrar que o mesmo princípio é válido para o relacionamento conjugal. Elogiem um ao outro pelo esforço, em vez de apontar as imperfeições das tarefas. Experimentem fazê-lo, funciona, eu lhes garanto. Por exemplo, o marido passa 3 horas lavando o carro. A esposa vai até onde ele está e aponta um lugar que ele deixou sujo. Posso prever que esse será o carro mais limpo que ela verá por um bom tempo. Ou então, a esposa faz o jantar para o esposo. Ele senta-se à mesa e diz: você esqueceu a salada? Espero que ele goste de comer em lanchonetes, pois posso prever que passará um bom tempo comendo nelas durante os próximos 3 meses. Caso encerrado. Elogio, esforço, não a perfeição. Adolescentes precisam ouvir elogios dos pais. Sempre há algo que eles fizeram que merece ser elogiado. Alguns pais ficam tão concentrados nas falhas que não conseguem ver o que o filho adolescente fez de positivo. Essa é uma visão estreita e negativa. Falar sempre sobre o que é negativo tem sido o grande erro de muitos pais. E, como resultado, o tanque de amor dos filhos ficou vazio. Mesmo que aquilo que está acontecendo na vida do adolescente esteja lhe trazendo dor, decepção ou ira, continue a procurar pelas ações dignas de louvor e diga a ele palavras de afirmação. Palavras de afeição. Outro modo importante de expressar palavras de afirmação a um adolescente é demonstrar-lhe afeição. Enquanto o elogio se concentra no comportamento positivo de um adolescente, a afeição concentra-se no próprio adolescente. Essa é a maneira de expressar por meio de palavras a admiração por aquilo que o jovem é como pessoa. A frase de afeição verbal ouvida mais frequentemente é formada de palavras simples. Entre aspas, eu amo você. Essas 3 palavras são sempre apropriadas, mesmo que haja um breve período em que não queiram ouvir você dizê-las na frente dos amigos deles. Se o adolescente lhe pedir isso, por favor, respeite-o. Entretanto, quando ditas em particular, essas palavras sempre são apropriadas em todos os estágios do desenvolvimento dele. De fato, jovens que não ouvem dos pais as palavras eu amo você sentem profundas dores emocionais quando adultos. Durante os últimos anos, tive o privilégio de falar em várias conferências direcionadas ao enriquecimento dos casamentos de atletas profissionais. Uma das minhas experiências mais tristes foi olhar nos olhos de um desses atletas, um exemplo típico de machão, e ver as lágrimas se formando enquanto me dizia Dr. Chapman, nunca ouvi meu pai dizer as palavras eu amo você. Senti vontade de abraçá-lo e dizer, está bem, deixe-me ser seu pai, eu amo você. Podia dizer aquelas palavras e lhe dar um abraço, apesar de não conseguir colocar os meus braços em volta dos ombros de um jovem jogador de futebol americano. Mas meu abraço e afirmação verbal jamais poderiam substituir as palavras de um pai.
Existe um vazio na alma da pessoa que nunca escutou as palavras "eu amo você", vindas do pai ou da mãe. Em geral, as mães dizem essas palavras aos filhos. Os pais, entretanto, relutam mais em dizê-las, porque alguns nunca ouviram e por isso têm dificuldade de repeti-las. Não é algo que lhes ocorre naturalmente. Se esse for o seu caso, quero encorajá-lo a romper com a tradição. Olhe nos olhos do adolescente, coloque a mão no ombro dele ou dela e diga: "O que eu irei lhe dizer é muito importante para mim, quero que preste atenção." Depois, continuando a olhar nos olhos, diga: "Eu amo muito você." Em seguida, abrace-o. Seja qual for o afeto que isso tiver em você, eu tenho certeza de que suas palavras tocarão para sempre o coração do seu filho ou filha adolescente. Agora que a represa se rompeu, as águas do amor estão fluindo. Diga essas palavras de novo e de novo. O jovem nunca se cansará de ouvi-las e o seu próprio tanque do amor ficará cheio ao ouvi-lo dizer as mesmas palavras a você. Claro que existem outras maneiras de expressar verbalmente a afeição. Vicki Lenski, autora do livro 101 Caminhos para Dizer Eu Te Amo para o seu filho, contou sobre a vez em que a filha Dana, de 13 anos, estava chateada e queria vê-la alegre. A senhora Lenski disse: "Dana, eu gosto muito de você." Por que ela disse gosto em vez de amo? Lenski explicou. Usar a palavra gostar em vez de amar fez grande diferença. Depois disso, várias vezes a filha voltou a perguntar: "Você gosta de mim hoje também, mamãe?" Crie o próprio sinônimo e utilize-o nas conversas com os adolescentes. Estes são alguns exemplos que podem ajudá-lo. Gosto de estar em sua companhia. Eu te adoro. Fico orgulhoso quando penso em você. Você é meu raio de sol. Se pudesse escolher um adolescente qualquer no mundo, escolheria você. Você é maravilhosa. Acordo todas as manhãs e penso: que privilégio ser a sua mãe. Ontem eu estava sentado diante da minha mesa de trabalho e pensei: que saudade da minha filha. Gosto muito quando você está por perto. Se você é do tipo poético, poderá até dizer com toda a sinceridade: você é uma fonte de alegria na minha vida. Saiba que ela irá alegrar-se com essa declaração. Agora crie as próprias frases de afeição e as escreva em um caderno, usando-as periodicamente toda vez que disser "eu amo você" para o seu filho ou filha. Se o adolescente já está acostumado a escutar isso, então uma das frases de afeição poderá, de forma mais eficaz, encher o tanque de amor dele. A afeição verbal também pode focalizar vários atributos da personalidade do adolescente. Se o cabelo está tão sedoso hoje, pode ser uma afirmação especial para uma garota de 16 anos que deseja saber que está bonita. Dizer "que olhos lindos" pode consolar o coração de uma garota de 17 anos que acabou de brigar com o namorado, ou então "você é tão forte" pode mudar o humor do filho de 15 anos que está preocupado demais com as manchas no rosto. Atente para as características físicas do adolescente que você pode afirmar verbalmente. Esse é um modo eficiente de expressar a afirmação verbal. As palavras de afeição também podem falar sobre a personalidade do adolescente. Diga, por exemplo: "Estou tão feliz por você ter uma personalidade desinibida. Sei que você se acha tímido, mas vi que quando começa a falar com alguém você se abre. É como se algo fosse liberado." Veja essas outras expressões que demonstram amor pelo adolescente. "Você é tão controlado. Gosto da maneira como reflete antes de falar. Sua personalidade esfuziante deixa muitas pessoas alegres. Você pode ser calado, mas quando fala alguma coisa é sempre relevante. Uma das coisas que realmente admiro é o fato de você ser tão confiável. Quando dá sua palavra, eu posso contar com ela. Estou tão feliz por poder contar com você." Outras mães me dizem que não podem confiar nas filhas, mas em você eu confio totalmente. Gosto tanto do modo que você encoraja as pessoas. Ontem à noite vi você falando com o Tim depois do jogo. Você tem o dom do encorajamento. Tais frases de afeição tocam profundamente o íntimo dos adolescentes, dão a eles o sentimento de que são valorizados, admirados e amados. Para alguns pais, as expressões verbais de afeição não serão ditas facilmente. Desafio-os a registrá-las em um caderno. Escreva os exemplos que citei e leia-os em voz alta várias vezes, em particular.
Crie as próprias fases de afeição e, periodicamente, diga-as ao adolescente, dizendo palavras de afirmação em frente da família. Tente cultivar o sentimento de afirmação no adolescente quando a família toda estiver reunida. Diga-lhe palavras de elogio e de apreciação diante dos irmãos mais novos ou mais velhos. Não acho que seja uma boa ideia dizê-las na frente dos amigos dele. Palavras de afirmação têm um efeito melhor quando ditas na presença de outros. Por exemplo, a família está jantando quando o pai de Jeremy comenta: já tinha dito isso antes a ele em particular, mas quero dizer novamente na presença da família. Fiquei orgulhoso de Jeremy ontem à noite. Ele tinha motivos para ficar irritado com o juiz quando teve a jogada anulada, porém demonstrou um tremendo espírito esportivo pelo modo como agiu, e isso me deixou muito orgulhoso. A irmã, a pequena Ellie, pede: palmas para o Jeremy. E todos batem palmas. Jeremy foi emocionalmente afirmado e o restante da família foi lembrado sobre a importância do caráter. Ou o pai diz sobre a filha: vocês viram o que minha Meredith fez hoje? Cobrou 2 faltas, fez as cestas e ganhou o jogo para o time. Muito bem. Meredith não só teve satisfação durante o jogo, mas a reviveu agora e sentiu-se emocionalmente afirmada pela família. Isso pode suprir de um modo muito mais eficiente a necessidade emocional de amor, mais do que se o pai tivesse se limitado a comentar o assunto em particular com ela. Palavras de afirmação são uma das 5 primeiras linguagens do amor. Todos os adolescentes precisam desse tipo de palavras. Em meio às inseguranças da adolescência, as palavras de afirmação são como chuva no deserto na alma de um adolescente. Para esses adolescentes cuja primeira linguagem é a afirmação, nada é mais importante emocionalmente do que ouvir essas palavras dos pais. O que dizem os adolescentes? Veja as seguintes declarações de adolescentes que se sentem amados quando ouvem os pais falando palavras de afirmação. Matt, 16 anos, aluno do 3º ano do ensino médio e membro da equipe de luta da escola. Quando venço, nada é mais importante do que ouvir o meu pai dizer: bom trabalho, filho. Quando perco, nada me consola mais do que ouvi-lo dizer: você lutou como há muito tempo eu não via ninguém lutando. Espere só até ver a próxima vez. Bethany, 13 anos. Sei que minha mãe me ama. Ela me diz isso toda hora. Acho que meu pai também me ama, mas ele não diz. Ryan, 15 anos, vive nos subúrbios de Chicago. Não tenho pai, a não ser os amigos do centro. Mas sei que minha mãe me ama. Ela me diz quanto está orgulhosa de mim e me encoraja a ser alguém na vida. Yolanda, 18 anos. Em poucos meses estarei indo para a universidade. Acho que sou a garota mais sortuda do mundo. Meus pais me amam. Mesmo durante as dificuldades da adolescência, eles sempre me encorajaram. Meu pai diz: você é o máximo. Minha mãe diz: você pode ser tudo o que você quiser ser. Só espero poder ajudar outras pessoas do mesmo modo que eles me ajudaram. Judite, 14 anos, aluna da 8ª série. Minha mãe foi embora quando eu tinha 4 anos, por isso não me lembro dela. Mais tarde, meu pai casou-se com minha madrasta, a quem considero como minha mãe. Algumas vezes, quando fico deprimida, ela me diz quanto me ama e coisas boas a meu respeito que às vezes eu mesma havia me esquecido. Não sei como seria se ela não existisse. Para esses e milhares de outros adolescentes, a linguagem do amor, palavras de afirmação, toca profundamente. Enquanto os pais disserem essas palavras regularmente, o tanque de amor emocional permanecerá cheio. Até o próximo áudio.